Olá, pessoal do YouTube. Sim, estamos chegando com mais conteúdo para vocês aqui no canal. Claro que eu sempre peço a participação. Se inscreva no ato da inscrição, ative o sininho, porque assim você se atualiza de tudo que acontece por aqui. Deixe o seu like legal também. Não se esqueça de compartilhar com seus amigos e colegas. A participação de vocês é sempre fundamental para nós. Hoje vamos então mostrar aqui na prática, diretamente do Word, como fazer, como desenvolver um resumo crítico que também é conhecido como resenha crítica, certo? Mas aí, o que é que se trata um resumo, do que é que se trata uma resenha crítica? Trata-se justamente de uma leitura que você vai fazer com muita atenção daquela obra que você deseja resenhar, e na sequência você vai partir para a escrita, demonstrando a sua compreensão e demonstrando também os seus entendimentos, as suas interpretações a partir daquela obra que você leu, certo? Então, o resumo crítico ou resenha crítica te dá a liberdade para você opinar, dizer se você concorda com o autor, com a autora, com os autores, se você discorda, certo? Mas para você fazer esse processo de ter essa liberdade para você dar sua opinião, se concorda ou discorda dos autores, da autora, do autor, você tem que fazer leitura e releituras daquele conteúdo, daquela obra que você se propõe, então, a resenhar, a fazer aquela crítica, porque senão, entre aspas, né, senão você não tem moral para poder fazer uma crítica, seja concordando ou discordando daquela obra que você estudou, certo? Então, para fazer o seu resumo crítico, você deve primeiramente ler com bastante atenção e compreender de fato quais são os propósitos, quais são os objetivos, quais são os conceitos que aquele autor propõe então a discutir naquela obra que você está estudando. Tá bom? Fechado? Então, é isso aí que caracteriza de forma geral o resumo crítico ou resenha crítica. Ah, professor, aqui no canal já tem disponível aula na prática mostrando como fazer um resumo crítico ou resenha crítica. Sim, tem, mas sempre estou atualizando as informações para vocês, vou estudando, vou vendo novas questões, né? E por isso eu vou atualizando então os vídeos aqui do canal, certo? Para que vocês também sempre peguem as dicas que eu trago aqui de forma atualizadas, tá? Para ficar tudo certinho. Então, esse é o motivo pelo qual nós trazemos aqui novamente a aula na prática sobre resumo crítico, certo? Ou resenha crítica. Então, vamos lá. Primeiramente, nós temos aqui disponível, né, a nossa referência bibliográfica, como eu já falei aqui em outros trabalhos, em outros vídeos, né? Primeiramente, na resenha crítica, no resumo crítico, nós devemos então trazer aí a referência bibliográfica daquela obra que você está trabalhando, daquela obra que você está resenhando, começando então pelo último sobrenome do autor em caixa alta, certo? Vírgula, seguido aí dos primeiros nomes ou do primeiro nome daquele autor, daquela autora, daqueles autores. Se for mais de um autor, né? Se aquela obra foi realizada por mais de um autor, você coloca dessa mesma forma aqui na ordem que está lá, certo? Você coloca o primeiro nome do primeiro autor, o último sobrenome dele em caixa alta, vírgula, seguido do primeiro nome, certo? Depois você coloca ponto e vírgula e coloca aqui o último sobrenome do segundo autor ou autora, certo? Em caixa alta, vírgula, seguido então do primeiro nome ou dos primeiros nomes, certo? Você vai separar cada autor por ponto e vírgula, caso seja mais de um autor, seja mais de dois autores, então, que elaborou aquela obra, certo? Feito isso, você vai colocar um ponto e colocar o título da obra que você está resenhando, você está trabalhando, certo? Em negrito, tá? Conforme regra da ABNT. Nesse caso aqui, como eu estou trabalhando com um capítulo de um livro, certo? Eu coloquei aqui o título do capítulo desse livro que eu estou trabalhando, que eu estou resenhando. Depois, ponto, em História da Igreja de Lutero a nossos dias. Quer dizer que esse título aqui, o Concílio de Trento, é um capítulo que está inserido dentro desse livro, História da Igreja, certo? Na sequência vem aqui a edição, a editora, o local de publicação e o ano de publicação, e aqui no final eu coloco também a paginação correspondente ao capítulo
desse livro, tá bom? Então é dessa forma que vai se estruturar a referência bibliográfica da sua resenha ou do seu resumo crítico, certo? Feito isso, você vai dar um Enter e começar aqui com o primeiro capítulo, então, da sua resenha. Deixa eu dar um zoom aqui para melhorar a visualização de vocês. Isso. Vamos começar então aqui com o primeiro capítulo da nossa resenha. Olhe só a estratégia argumentativa, olhe só como eu começo essa resenha, esse resumo crítico aqui, tá? O intuito de Giacomo Martini em seu texto é discutir, por meio de fontes bibliográficas, questões sobre o que teria ocorrido na Igreja Católica durante o século XVI. Observe que nessa primeira frase aqui eu já apresento um monte de informações referentes ao texto que eu estou trabalhando. O intuito de Giacomo Martino, ou seja, eu apresento o intuito do autor já na primeira linha. Em seu texto é discutir por meio de fontes bibliográficas. Observe que nessa primeira linha ainda eu já apresento também a metodologia utilizada pelo autor. Eu aponto que o intuito do autor é discutir por meio de fontes bibliográficas. Olha aí a metodologia utilizada pelo autor. Discutir questões sobre o que teria ocorrido na Igreja Católica durante o século XVI. Então, aqui eu já informo para o leitor da minha resenha, do meu resumo crítico posteriormente, que o intuito de Martina é discutir sobre o que teria levado a Igreja Católica, a Igreja Católica no século XVI a desenvolver uma reforma, certo? E o autor vai costurar esse seu objetivo através de fontes bibliográficas, que são aí as suas principais fontes utilizadas em seu texto, certo? Então, eu estou já informando ao meu leitor, logo nessa primeira frase da minha resenha, do meu resumo, certo? As informações técnicas da obra que eu estou me propondo, então, a resumir de forma crítica, certo? Então, vamos lá. O intuito de Giacomo Martini em seu texto é discutir, por meio de fontes bibliográficas, questões sobre o que teria ocorrido na Igreja Católica durante o século XVI, analisando se realmente foi um processo de reforma ou de contra-reforma, e se de fato existiu a renovação resultante não apenas do movimento luterano, mas também operada no interior da instituição religiosa e nas consciências de seus membros. Observe que nesse primeiro parágrafo, como eu falei, eu apresento já ao leitor aí um resumo técnico, incluindo objetivo, metodologia, intenções do autor durante o seu texto, certo? Isso é uma estratégia argumentativa muito boa, porque vai dar ao seu leitor, ao leitor da sua resenha posteriormente, ou até mesmo você, daqui a algum tempo, for pegar essa resenha para ler, para estudar, você também já vai ter aí a noção do que é que esse texto original que você resenhou, como ele é, então, desdobrado, como é que o autor desdobra esse texto aí, porque sua resenha, o primeiro parágrafo dela já vai estar informando essas questões para vocês, certo? Então, sempre use o primeiro parágrafo do seu resumo crítico para fazer esse processo, tá bom? Aqui, a gente vê, no segundo parágrafo, né, que eu já começo a aprofundando, já começo a ir abrindo aí as minhas compreensões do meu estudo, do meu texto. Lembra-se que eu falei lá no início, para fazer um bom resumo crítico, tem que ler, reler, tá? Se for uma obra muito grande, não der tempo de fazer releituras, faça uma leitura, mas uma leitura bem aprofundada, com bastante atenção, para você realmente compreender aquilo que está sendo discutido ali, tá? Porque para você, como eu falei, para você ter moral para poder você fazer uma crítica, para você concordar, discordar, dar sua opinião, de forma livre, você tem que realmente compreender, tá? Para você não cair em contradições, em abismos por aí, certo? E o risco é muito grande. Então, leia com bastante atenção. Então, aqui eu já começo a desdobrar nesse segundo parágrafo em diante, tá? O, o, o detalhamento aí das discussões do autor, demonstrando, obviamente, a minha compreensão. E aí eu venho aqui. Nesse sentido, observe que isso aqui, nesse sentido, é uma estratégia argumentativa, porque essa expressão aqui nesse sentido
está já linkando com o parágrafo acima. Isso vai dar encadeamento ao meu texto, isso vai dar lógica ao meu texto. Essas estratégias argumentativas dão lógica ao texto, dá sentido, dá coerência, dá coesão. Então, isso é muito importante você utilizar essas estratégias argumentativas, certo? E aí vem o seguinte: nesse sentido, o autor supracitado, quer dizer, o autor que eu já citei anteriormente, que é Martina, apresenta teses contrárias para atender seus objetivos, certo? Uma delas consiste em colocar Lutério como precursor de uma revolução em 1517, onde a igreja encontrava-se em intensa perda de valores espirituais e enorme exaltação de interesses particulares por parte da classe clericial. Contudo, é válido ressaltar que dentro do clero havia pessoas com pensamentos e ações divergentes das existentes na estrutura organizacional da Igreja Católica, certo? Por que eu apresento a ideia do autor aqui em cima, certo? E aqui eu venho com a intervenção. Contudo, é válido ressaltar que dentro do clero havia pessoas com pensamentos e ações divergentes. Por que, né, eu falo isso? Porque eu compreendi, eu li e compreendi. Então, isso aqui reflete que eu fiz uma leitura com atenção e que eu realmente compreendi o conteúdo, certo? É por isso que eu coloco essa ideia de intervenção aqui, porque eu compreendi, certo? Eu fiz a leitura com atenção, tá? Eu me dediquei à leitura, portanto, eu coloco essa frase aqui como resultado é, da minha compreensão, do meu entendimento durante a minha leitura, tá bom? Bom, então, o fato de eu colocar aqui minha compreensão, meu entendimento, certo? Além de ser resultado da minha leitura, da minha compreensão, né, obviamente, é, isso é o que caracteriza a resenha crítica, é você demonstrar que está entendendo, certo? E você ir dando a sua opinião dentro do contexto em que a obra que você está resenhando traz, certo? Porque você também não pode dar saltos temáticos, falar o texto que você está resenhando está falando do assunto A. Aí você vem colocando assunto B e C, também não é por aí, certo? Você tem que dar sua opinião de forma livre, porém dentro do contexto em que se propõe a discussão do autor, da autora e dos autores que você está resenhando através das suas obras. Tá bom? O próximo parágrafo é o seguinte: no entanto, olha a estratégia argumentativa para linkar um parágrafo ao outro. Essa tese bastante tradicional no meio historiográfico foi contraposta à outra de que a reforma teria se iniciado antes do protestantismo. O ímpeto religioso espalhou-se por diversos países europeus, como mostra alguns estudiosos da corrente defensores de que a reforma procedeu-se antes do Lutero. E aí eu vou demonstrando então minha compreensão, meu entendimento, minha interpretação diante da obra de Martino. E sempre eu vou me referenciando ao autor, certo? Segundo Martino, certo? Então eu estou demonstrando minha compreensão, mas se referindo ao autor, porque é uma compreensão que eu retirei daquilo que ele discute, né? Então é importante você deixar muito claro que você está demonstrando a compreensão, mas não é você que está dizendo isso literalmente, você está dizendo com base no autor. Não é, isso significa que você não está falando aqui achismo. Você está demonstrando com base em alguma coisa. Quem é esse alguma coisa? O autor, a obra que você estudou. Então, isso é importante, você colocar segundo o autor, segundo a autora, segundo fulano, segundo ciclano, certo? Porque você está falando com base e não em achismo, certo? Isso é um dos pontos que caracteriza qualquer trabalho científico, qualquer trabalho acadêmico, certo? E na resenha ou no resumo crítico, isso não é diferente. Olha aqui novamente para Giacomo, tá vendo? E aí vai se formando então essas estratégias argumentativas, tá? Para Giacomo, realmente existem dois movimentos simultâneos, da reforma e contra-reforma. Segundo o autor, olha aqui, a todo momento eu vou me referindo ao autor, demonstrando minha compreensão, mas ao mesmo tempo vou me referindo ao autor, certo? Como uma estratégia argumentativa para mostrar de fato que eu não estou aqui falando achismo, mas eu estou falando com base naquilo que eu estudei, tá? E aqui, olha novamente. Dessa maneira, compreende que Lutero aparece no momento em que a Igreja demonstra certa receptividade à renovação. Então, desta maneira, se compreende que Lutero
Isso é o quê? Resultado da minha leitura. Olha as estratégias argumentativas, olha a forma que eu vou encadeando, que eu vou criando lógica, que eu vou criando coerência sobre o meu texto, sobre a minha resenha, certo? Então, a resenha, um trabalho acadêmico, científico, ele não se caracteriza apenas por você compreender um conteúdo, mas você tem que saber escrever a sua compreensão, porque se você não souber escrever a sua compreensão, né, utilizando as estratégias argumentativas, de nada vai adiantar. Vai ficar parecendo, se você escrever de qualquer forma, vai ficar parecendo que você não estudou absolutamente nada e que você não entendeu absolutamente nada daquela obra. Então, a forma de escrever é muito importante. Além de entender, que é o principal, mas a forma de escrever também está ali lado a lado com a compreensão, com o entendimento daquilo que você estudou. Tá? E aqui, dando sequência, próximo parágrafo, o entusiasmo religioso não foi suficiente para provocar mudanças profundas, mas, de certa forma, provocou mobilização, retirando da zona de conforto o pontificado, porque as vozes que ecoavam de baixo para cima possivelmente trouxeram perturbações. Desta forma, o autor se refere a essas tensões, certo? Então, eu faço uma descrição aqui acima, tá? Na sequência, eu aponto que o autor se refere. Com isso que eu quis dizer, tá? Eu estou dizendo que o autor se refere a partir disso, tá? Com tensões sociais, como possíveis geradores de elementos renovadores na igreja, certo? Então, tudo isso é aquilo que eu falei há pouco. A forma de escrever, a maneira que você demonstra essa compreensão é muito importante. E aí, aqui, o segundo ponto apresentado, isso significa que eu estou aí seguindo o texto de uma forma bem didática, tá? Para que o leitor da minha resenha posteriormente saiba também a sequência que o texto segue, tá? A ordem que o texto segue, tá? É muito importante você ir na sua resenha seguindo a ordem que o texto segue, tá? Não adianta você embaralhar o que está lá no fim do texto, você trazer para o início na sua resenha, porque isso não vai facilitar em nada. Pelo contrário, só vai prejudicar. Então, siga a ordem, a coerência do texto, certo? Então, o segundo ponto apresentado no início do texto, questiona-se e assim eu vou dando, então, sequência à minha resenha, certo? E aqui nós vamos dando continuidade. Em contrapartida, os estudiosos católicos sustentam a positividade da Contra-Reforma, afirmando que esta foi a verdadeira restauração da Igreja Romana, certo? Então, observe que aqui eu vou demonstrando esse processo de compreensão, certo? Em relação àquilo que estudei. Assim, portanto, o processo de reforma católica recebeu contribuições não apenas externas, mas também constituída no interior da própria instituição. Isso aqui é minha opinião com relação ao assunto, com relação àquilo que eu compreendi. Então, eu compreendi isso, eu li isso e compreendi. Então, eu demonstro aqui a minha compreensão. É isso que caracteriza a resenha crítica. É isso que caracteriza o resumo crítico, certo? Aqui eu então vou demonstrando então esse processo de compreensão, essa minha opinião, e aí você vai observando as estratégias argumentativas, e aqui eu vou chegando então aos parágrafos finais, né? E aqui eu coloco: por fim, o autor destaca as superficiais iniciativas da Cúria. Observe que eu coloco mais uma estratégia argumentativa. Por fim, eu estou informando ao leitor da minha resenha, certo? Que eu estou chegando ao fim do meu texto, ao fim do texto que eu estudei. E eu declaro isso aqui na minha resenha. Lembra que eu falei da importância de seguir a ordem do texto, a sequência do texto? Então, você vai demonstrar isso aqui na sua resenha, no seu resumo crítico. Por fim, o autor destaca as superficiais iniciativas da Cúria e dos Papas neste processo, ressaltando interesses concretos que pudesse colocar em prática. Então, eu coloco aqui as conclusões do autor, tá? E o último parágrafo você destina no seu resumo crítico para falar um pouco da estrutura da obra, tá? Sendo assim, o texto de Martinho é um importante recurso para se entender de maneira profunda as estratégias da Igreja Católica neste seu processo de reorganização e consequente domínio por intermédio do Concílio de Trento. O autor esclarece de forma objetiva os fatos, o que fornece a compreensão do que se apresenta. No entanto, sua leitura exige atenção. Então, eu faço uma crítica também à estrutura da obra que eu estudei.
tá? Nesse caso aqui eu falo que o autor esclarece de forma objetiva os fatos, tá? Que favorece a compreensão, porque realmente eu senti isso na leitura do texto. Mas se caso você é, sentir, né, no texto que você se propôs a resenhar, que o autor não deixa as ideias muito claras, você pode apontar isso na sua resenha. Se você leu, como eu falei, se você leu, estudou, você tem moral para falar isso. Se você realmente sentiu dificuldade no processo de compreensão, você pode falar que o autor apresenta as informações, porém não deixa tais pontos muito claros. Enfim, você pode apontar isso, porque é uma resenha, é um resumo crítico. Está falando crítico, para você criticar, tá? Para você criticar a partir daquilo que você, a partir daquela experiência que você teve com essa determinada obra, tá? Então é desta forma que vai se caracterizar então o seu resumo crítico, a sua resenha crítica. Recapitulando, o seu resumo crítico vai começar com a referência bibliográfica no início, na estrutura ABNT. O primeiro parágrafo dê prioridade a você apontar questões técnicas da obra, tá? Como objetivo do autor, metodologia utilizada, certo? Principais conceitos que ele vai discutir. E aí depois você entra demonstrando a sua compreensão, você vai mostrando, vai fazendo a sua crítica com relação ao entendimento que você teve do texto, vai utilizando as estratégias argumentativas, que é fundamental, certo? E ao final, quando você for chegando ao final do texto, você vai deixar isso claro. Por fim, o autor destaca isso, ou o autor finaliza de tal forma, o autor apresenta as determinadas considerações finais, e aí você vai apontar essas considerações finais. O autor conclui da seguinte forma, então é muito importante essas estratégias argumentativas, certo? E o último parágrafo você destina para poder fazer uma crítica à sua experiência com relação à leitura do texto, se as ideias são apresentadas de forma clara, se não são, etc. Tá? Mas tudo isso para você fazer, você tem que fazer uma leitura ou releituras bastante atenciosas, certo? Para que você tenha essa moral, como eu estou falando aqui desde o início, para você então é, fazer, realizar então o seu trabalho, tá bom? Então, é isso. Participe do canal, compartilhe com seus amigos e colegas, deixe seu like legal. Se você não é inscrito, não é inscrita, inscreva-se aí, ative também o sininho, porque você se atualiza de tudo que acontece por aqui. Deixe seu like, novamente falando, e até mais. Abraço.